Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao 9º episódio do Abençoando Negócios, Transbordando e Aprendendo. Aqui o nosso maior intuito, o nosso maior foco é trazer palavras, histórias, dicas e inspiração para você e para o seu negócio, para a sua família, para o seu relacionamento, para a tua vida. O Abençoando Negócios tem esse propósito de, com certeza, abençoar a sua vida. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito bacana, muito especial, tem uma história linda, uma trajetória assim, de uma guerreira de verdade, pessoal. Tô aqui com a Sandra Copini, conheci ela ali no Cross, ali, ó, treinando junto com a gente, uma pessoa que nos inspira até nos treinamentos. Sandra, seja muito bem-vinda. Ai, meu Deus, que prazer. Eu achei que eu te incomodava no treino, não que eu inspirava. Jamais. Eu acho que as pessoas que elas se desafiam todos os dias, que eu acredito que você se desafia todos os dias, ela nos inspira, né? Ela, realmente você, cara, se ela consegue, por que eu não vou conseguir? Se ela faz, por que eu não vou fazer? E eu tenho muito isso comigo, Sandra, que por mais que às vezes eu vou no meu limite, tipo assim, eu não gosto de ultrapassar o meu limite, porque eu acredito que a gente tem que ir crescendo ponderavelmente, mas eu acho muito bonito e motivador, isso que você faz, né, cara? Isso é maravilhoso. E, pessoal, a Sandra, ela é médica veterinária por formação, tá? Ela tem gestão de pessoas aí, marketing, e trabalha com um monte de coisa. Ela vai contar um pouco da história dela, da trajetória de vida dela. Eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado, porque as dificuldades, os empecilhos, os percalços que nós temos na vida, ele pode te ajudar, de certa forma, a trazer um crescimento para você. E a Sandra tá aqui para contar um pouco da história dela. Ela é palestrante, trabalha com desenvolvimento de equipes, palestra para empresas, e eu tenho certeza que a história dela, tudo que ela contar aqui para você hoje, vai trazer uma diferença e uma relevância para a tua vida, para o teu negócio e muito mais. Sandra, um prazer ter você com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e com certeza é um privilégio para mim, pro Abençoando Negócio, ter você aqui com a gente. Que é um prazer isso. E depois de uma introdução dessa, né, pessoal? Então agora a gente tem que fazer uma entrega muito profunda, né? Mas é isso que a gente faz mesmo. Eu acho que eu costumo dizer que a gente vem nessa vida para marcar a vida das pessoas e eu espero marcar positivamente. Com certeza. Eu acho que você escolhe como você marca a vida das pessoas e eu prefiro que seja de uma forma positiva. Maravilhoso. Mas acho que é isso que você falou. A gente traz história, né? Sim. E passa muita coisa, acontece muita coisa na vida da gente e muitas vezes a gente não tá conectado, né? Eu demorei para descobrir isso, eu achei que eu tava super conectada, eu falava, não, eu sou uma pessoa antenada, sou ligada, e você vê lá nos treinos, né? Então eu sempre dou muito de mim, eu gosto de entregar 100%, eu falo que é o que eu vim no mundo para fazer, eu tento sempre entregar mais do que o 100%, né? E fui conduzindo minha carreira assim. Formei em veterinária, não me perguntem sobre o cachorrinho de vocês, não vai rolar, porque eu não trabalhei com clínica. Eu acabei entrando na farmacêutica veterinária, trabalhando com grandes animais, no campo, aqui no Mato Grosso do Sul. Rodava 1.500 quilômetros por semana sozinha, era a única mulher no Brasil, né? Tinham 32 pessoas contratadas, era a única mulher, e o pessoal falava, não vai durar. Eu sofri um pouco para conseguir a vaga, viu, Nicolas? Porque no começo eles não queriam mulher mesmo, era uma época diferente. Você podia dizer naquela época, né, década de 90, falava assim, olha, não tem vaga para mulher, é só para homem. Não tinha problema com isso na época. Mas eu insisti muito, até que eu consegui que eles pelo menos, que eu pudesse participar da seleção, né? Sim. Então eu comecei ali, e eu acho que hoje eu consigo entender melhor o que aconteceu comigo, porque o processo todo de estar num ambiente extremamente masculino, ser a única mulher e precisar me posicionar com os homens, fez com que eu ficasse um pouco dura demais, né? Então, chorar era uma coisa que eu não conseguia fazer, eu não chorava, não expressava emoções com choro, era muito mais firme, mais dura nas minhas colocações, porque os homens eram mais assim. Só que eu fui crescendo na carreira, né? Sim. Então eu saí do campo, tive uma oportunidade para gerenciar aqui no Mato Grosso do Sul, a regional, gerenciei aqui, aí tive a oportunidade de prestar eles tinham uma seleção em São Paulo, eu fui para a seleção, não sabia nem direito o que era a vaga, era na área de marketing, e eu tinha mirado assim no marketing, né? Eu lembro que eu vi o diretor de marketing na minha primeira convenção de vendas, todos eram homens os diretores, falei, eu quero aquela vaga lá, só que eu nem, juro por Deus, eu nem pensei na época, tipo, não tem uma mulher, só a secretária que tinha. Sim. O resto eram só homens, eu nem pensei nisso. Eu já estava lá no meio dos homens mesmo, falei, vai ser isso aí. E aí, trabalhando muito, consegui a vaga, fui para São Paulo, aí fui galgando os passos, crescendo, muito difícil minha ida para São Paulo. Eu tive que deixar... família.
largar a família e largar tudo. Tipo, o dinheiro não dava. Porque o que eu ganhei lá, São Paulo custa muito caro. Sim. Então, o dinheiro não dava. Eu vendia o Vale Transporte e o Vale Refeição para poder passar o mês. Então, eu fazia sanduíche, foi ótimo. Meninas, eu emagreci muito naquela... As mulheres gostam dessa parte. Emagreci muito, andava muito a pé e comia mal. Tava me alimentando mal. Mas eu tinha que me manter lá por um tempo, né? Então, foi, assim, um processo bem difícil, mas eu tava muito focada. Eu sabia o que eu queria e eu queria aquela vaga de diretora de marketing, que só tinham homens, né? Mas eu não pensei nisso. E fui construindo. Eu lembro o dia que eu assumi a diretoria de marketing, assim, foi... Eu lembro que depois que me falaram, a vaga é sua e tal, né? Foram anos, tá, gente? Levou quanto tempo, Sandra, pra atingir a direção? Olha, no total eu levei 6 anos. 6 anos. 6 anos. Só que eu fui a mais jovem diretora de marketing do mercado inteiro. Né, as outras concorrentes, ninguém tinha mulher, já começava daí, todos eram homens, e eles estavam na casa dos 50 e poucos, 60 anos. Eu tinha 35 anos. Nessa época eu já gerenciava equipe, mas aí passei a gerenciar uma equipe maior, 400 homens de vendas, né, uma equipe grande, comandava 4 gerentes de produto, 5 assistentes e analistas, e tinha um grupo grande, fora o faturamento da empresa, né? A farmacêutica é forte, um faturamento, né, gigante. E aí, assim, eu fiquei encantada. Quando eles falaram, a vaga é sua, fiquei toda feliz e tal. Conversei com a equipe que eu ia assumir e entrei na minha sala, né? Minha sala toda de vidro, que era chique. Eu tinha janela. Porque em São Paulo, quando você tem janela, você já subiu de nível. Senão você não tem janela, não. E fui lá e comecei. Eu lembro que eu fechei a porta, todo mundo foi embora. Eu fechei a cortininha. E aí, primeiro, eu rezei. Eu lembro que eu falei, Deus, muito obrigada. Eu não acredito que você me ajudou a chegar até aqui, porque tinha sido uma jornada, assim... insana, de muito trabalho. E eu não acreditava que eu tinha conseguido aquilo, então eu agradeci muito a Deus, que era certeza que ele estava comigo o caminho inteiro, que não era possível ter feito aquilo sozinha, né? E aí depois eu entrei um pouco em pânico. Falei, meu Deus, sabe aquela síndrome do impostor? Não sei se vocês já sentiram isso, que você fala assim, cara, vão descobrir que eu não sou boa nisso aqui. Não é possível, né, que eu saiba como tocar tudo isso aqui. E aí eu fiquei com um pouco de medo, um pouco ansiosa, aí liguei pro meu mentor. Meu pai é o meu mentor. Cara, do começo da minha vida, o tempo inteiro, meu pai sempre falava assim, filha, você pode ser o que você quiser nessa vida. Não deixe ninguém te dizer o que você pode ou não fazer. Decida o que você quer e batalha. Como que é importante, né, Sandra, você ter um alicerce, você ter uma pessoa que te posiciona, que acredita, primeiramente acredita em você. Demais. Né? Meu pai sempre foi muito incentivador, né? E eu lembro quando eu falei que eu ia pra São Paulo, eu falei, pai, vai ser bem apertado lá, tudo. Ele falou, filho, é o seguinte, você tem pra onde voltar. Pronto. Eu acho que essa sensação, como pais, né? Uhum. A gente poder dar essa sensação para os filhos de que eles podem voltar se eles precisarem, mas ser criado para o mundo. Sim. Ele falou, você tem que ir, eu te criei para o mundo. Você vai conquistar isso tudo. E quando você precisar, eu tô aqui para você. E um dia eu precisei. Quando eu tive que voltar, ganhei o colinho do meu pai, foi me buscar. Porque eu estava numa situação que eu não conseguia nem voltar. Ele foi me buscar e me ajudou a me levantar novamente. E aí, assumiu ali, passou esse... Cara, assumi... Fiquei com essa síndrome do impostor, então eu corri, fui estudar, pegar material, não deixava ninguém perceber, né? Uhum. A imagem. Eu tenho umas 24 regras para o sucesso. Uma delas é lidar com a síndrome do impostor e o outro é a mulher de César. Sabe a mulher de César, o imperador? Sim. Você não basta ser a mulher do César, você tem que parecer ser. Então a postura, a forma de falar, eu precisava ocupar aquela posição e as pessoas falarem, não, ela merece o lugar que ela está. Porque você imagina ser a única mulher e jovem. Então, às vezes, na reunião de diretoria, eu via muita coisa. Não, e quantas pessoas também queriam a sua vaga? Ô, louco, muita gente. E eu falava assim, ó, queira a minha posição, porque eu quero a posição do superintendente. E depois eu quero a presidência. Então, alguém tem que ocupar meu lugar. Senão, se eu pensar que aquela posição é só minha e que eu tenho que defender a posição e não formar novas pessoas, não fazer com que alguém cresça da minha equipe, eu tô presa ali. Exatamente. E eu queria o mundo. Eu não queria ficar ali aquela posição, era o meu sonho inicial. Aí já estava construindo outros objetivos já, né? Que legal. Que esse é o negócio, né? Só que aí vem tudo, né, Nicolas? Eu acho assim, uma vida puxada em São Paulo, tipo, eu entrava 8 da manhã, eu não tinha horário para sair. Então, muitas vezes, 10, 11 horas da noite. Ou eu dormia lá, então eu tinha roupa, eu tinha tudo ali. Eu tinha uma secretária que ela cuidava de tudo, meu. Então, por exemplo, a Sandra precisa mandar o presente. É aniversário da mãe dela, tem que mandar presente. Ela mandava o presente, o cartão. E ela me lembrava, Sandra, precisa ligar para sua mãe. Agendava para dar o horário de eu ligar. E isso para tudo da minha vida. Ela comandava tudo. Tinha minha conta bancária, ela comprava, fazia compra do supermercado, fazia tudo.
Né? E eu estava casada na época e trabalhando muito, numa correria, ganhando muito bem. Então, quando você ganha muito bem, certas coisas te distraem da vida, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito na igreja, frequentei muito a igreja. Nessa época eu não conseguia mais frequentar. Então, eu continuava fazendo minhas orações, fazia, mas já estava reduzindo. Entendi. Era aquela hora assim, tô um pouco nervosa. Peraí, vou parar, vou fazer minha oração agora. Mas era na hora que eu tava nervosa. Eu não tava mais tão concentrada em mim, eu acho. Eu acho que eu tava num ritmo que eu esqueci o resto da minha vida, né? Eu E a costumo... gente entra nesse ritmo de pensamento acelerado que acaba distanciando a gente das outras coisas, E te né? distrai do que é mais importante, né? Eu aprendi com o Luciano, né? Com meu marido. Agora eu aprendi com ele muito. Tipo, os pilares externos da nossa vida são os que todo mundo vê. Né? Então você me vê lá treinando, você conhece meu marido, eu te falo dos meus pais, você entende mais minha família. A gente fala de pilar financeiro, profissional. A gente fala do exterior. Ninguém tá vendo meu pilar emocional. Sim. Ninguém tá vendo meu pilar mental. E o principal, o existencial. E o meu existencial, eu estava me distanciando muito de mim e de Deus. Só que eu não tinha percebido. Por quê? O financeiro tá milhão. Então o que eu estava fazendo? Eu estava comprando amor. Eu não tinha tempo para as pessoas, então eu comprava as pessoas. Eu comprava viagens e levava as pessoas comigo nas viagens e pagava tudo. Fora, exterior, né? Fazia cruzeiros, levava para os Estados Unidos. Eu ia para os Estados Unidos 4 vezes ao ano. E carregava as pessoas comigo, só que era assim. Você estava comigo aqui, eu estava com 2 celulares na mão. Eu não tirava férias. Não tinha férias. Então eu tirava dias. E já voltava pilhado, não podia nem conversar comigo na viagem de volta. Era estressante, porque eu já estava irritada, já estressada, pilhada. Uma conversa dessa era impossível, a não ser que fosse obrigação do trabalho, uma entrevista. Era obrigação, não era prazer nenhum fazer nada. Meu Deus. E aí veio o burnout, né? Hoje em dia chama burnout. Na época eu tive um estresse excessivo, que eu não percebi, e que acabou, eu tinha 2 sintomas graves, eu perdi a visão do olho direito, eu fiquei cega do olho direito. Meu Deus, Sandra. E fibromialgia. E eu descobri por causa da cegueira, né? Que também não fui eu que descobri, foi minha assistente. Eu trabalhando, ela falou, chefe, toda hora você tampa o olho quando você vai ler. Eu falei, como assim? Ela falou, você vai ler o papel, você tá fazendo assim com a mão no olho. Olha como a mente da gente, como o cérebro trabalha para compensar as coisas, né? Eu falei, mas como que eu tô fazendo isso? Peguei e tampei assim. Falei, mas eu tô enxergando normal. Quando eu tampei o outro, eu dei um grito. Falei, eu tô cega. Era preto, era um buraco preto, assim. Falei, eu não enxergo nada. Correram comigo pro oftalmo e tal. E foram ver, começaram a fazer os exames em mim. Eu tinha muitas dores no corpo, mas muita. Só que eu naquela garra. Nada me parava. Só que eu tava achando até que eu tava com um câncer. O hiperfoco, né? Eu tava no hiperfoco, pensamento acelerado. E achando que eu tava com tumor no cérebro. Eu achava mesmo. Porque eu falava, não pode o corpo inteiro doer. Eu devo estar com um tumor no cérebro, um câncer, alguma coisa. Aí, fibromialgia. Eu lembro que eu falei pro médico assim, eu não tenho tempo pra isso. Essa é uma doença tonta, tipo de cabeça. Eu não tenho tempo pra ter uma doença boba dessa. Foi desse jeito. E aí as pessoas falavam, você tem que desestressar. Os médicos me estressavam mais. Você tem que relaxar. Eu falava, eu tô aqui dentro do Einstein. Você sabe quanto custa a tua consulta? Como é que relaxa? Eu tenho que pagar a conta. Minha cabeça estava voltada para isso. Até que eu achei um médico maravilhoso. Um ortopedista, acredita, assim, maravilhoso. Ele virou para mim e falou, minha filha, eu te falar um negócio. A medicina vai te manter viva. Porque é para isso que a gente estuda. Agora, se vai ser numa cama ou andando, a escolha é sua. Decide no que você vai investir, na doença ou na saúde. Pronto. Eu falei, que? Não, e ele pegou onde você... Aham. Porque minha vida inteira eu gostei de esportes. Aí eu já tinha parado. Eu fazia triatlon, parei o triatlon, porque eu tinha que treinar às 4 ou às 3 da manhã. E no começo eu fazia, Sim. Depois estressava muito. Falei, não, vamos parar. Nesse momento eu tava num estresse muito grande. E você, com a pergunta que ele foi sábio até na pergunta. Até na pergunta. Aonde você vai investir, Sandra? Ainda mais com a minha cara, né? Que era Entendeu? um negócio, era um investimento. Exatamente. Né? Ele pegou no ponto, ele me sacou. É. Né? E assim, nesse momento, Nicolas, é uma coisa que depois de muitos anos de terapia e tudo, hoje eu consigo falar disso. Porque para mim também era muito importante ser forte. Entendo. Eu estava num ambiente que os homens comandavam e eu precisava mostrar que eu era forte. Então eu nem sabia chorar. Imagina dizer como eu me sentia ou os problemas que eu estava tendo. Nessa época eu estava extremamente medicada. Então era remédio para dormir, remédio para acordar, morfina.
muita morfina, infiltração de corticoide, uma série de tratamentos que começaram a prejudicar várias coisas na minha vida, porque eu já estava viciada, por exemplo, na morfina. Então, quando eles reduziam a morfina, era a única hora que eu lembrava que eu era médica veterinária, eu receitava para mim mesma. Meu Deus. Eu estava nesse ponto. E aí começou a desmoronar todo o meu castelinho de cartas, né? Que era só um castelo, era uma fachada. Eu falo que a casca da maçã tá linda. Você dá a primeira mordida, tá podre lá dentro, né? Era exatamente como eu estava. E aí, meu casamento desmoronou. E era um casamento, assim, o casamento. Eu descobri uma traição gigante com uma amiga, com uma pessoa conhecida ainda. Foi uma coisa chocante pra mim. E tipo assim, tava tudo bem, de repente começou... Tudo maravilhoso, maravilhoso. Tanto que os meus amigos falavam assim, eu acreditaria se você falasse que ele tinha, sei lá, que ele tinha mudado de sexo. Mas não acreditaria que ele tinha te traído. A relação que vocês tinham, o jeito dele com você o tempo todo. E foi muito chocante pra mim. Nessa hora, eu já tava no auge, com tudo desmoronando, né? Eu lembro que eu parei em casa e eu tive uma DR violenta com Deus. Sabe aquelas discussões de relacionamento? Sim. Eu lembro que eu até gritava em casa, assim. Eu tava sozinha, eu comecei a gritar e falar assim, Deus, o que você tá fazendo comigo? Eu não sou uma santa, mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu sempre fui do bem, eu sempre fiz bem para as pessoas. Por que você tá fazendo isso comigo? Por que você deixou isso acontecer comigo? Eu culpei muito Deus. Muito. E foi um momento que eu me afastei dele. Eu não conseguia ser grata por nada na minha vida. De verdade, nada. E eu queria que Deus... Eu achava assim... Eu falava, ou você não existe, e esses anos todos, minha vida inteira foi uma mentira, inclusive você foi uma mentira, né? Ou você é muito mal. Deus pra mim era mal, ele tinha causado tudo aquilo. E teve momentos de eu pensar por que Deus esfregou na minha cara as coisas que eu achava assim, que ele tinha esfregado na minha cara. Eu acho que realmente ele me entregou algumas coisas, hoje eu enxergo isso. Sim. O jeito que eu descobri a traição só pode ter sido Deus. Foi mesmo, sabe? E eu acho que ele falou, menina, tá na hora. Acorda. Você tem que acordar pra vida. Eu tava, sabe, eu tava na Matrix, né? Naquela vidinha paulistana, social, e toda focada em resultado. E eu tava morta por dentro. Tava pausada no resto da minha vida. Só que no começo foi muito difícil. E foram alguns anos, acho que foi um ano e meio, em que eu brigava com Deus constantemente. Eu não conseguia rezar, eu desmanchei. Eu sempre tive um altarzinho pra mim, que é o lugar que eu vou pra orar, pra me conectar com Deus. Sim. Eu desmanchei tudo, eu não conseguia. Alguém falava pra mim, você tem que ser grata. Eu queria matar a pessoa. Eu falava, como assim ser grata pelo quê? Olha a minha vida do jeito que tá, né? Eu não conseguia. E tudo desmoronou. Eu entrei num processo depressivo bem forte. E aí... que eu falo, os remédios são importantes. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o remédio, viu, gente? Muito cuidado. Porque às vezes a gente faz o drive-thru do psicólogo, do psiquiatra. Nossa. Que é o psiquiatra que receita, né? É o drive-thru. Eu chegava lá, me dá aí a receita, eu preciso ir embora. Ele falava, mas como é que você tá? Eu tô ótima, me dá a receita que eu tenho que ir embora. Era assim, passava rapidão. E aí você passa um tempo tomando um remédio que você deveria tomar 6 meses, 1 ano no máximo, tomando anos. Né? Teve um documentário sobre isso, fiquei chocada com o que pode causar esse tipo de coisa. Só que você tá pausado, né? Pra todo mundo você tá anestesiado, ninguém percebe que você tá nesse estado. E aí, eu acho que Deus deve ter ouvido toda essa gritaria minha, e como ele não abandona a gente de forma alguma, ele falou, tá bom, menina, revolta o que você quiser comigo, mas eu vou pôr uns anjos da guarda na sua vida. E eu recebi uns anjos da guarda assim, maravilhosos. Começou com um treinador, um coach, né, um personal trainer, que se aproximou de mim e começou a me ajudar. Ele ia em casa me buscar. Pensa que ele estava morando no mesmo prédio, que eu mudei para um prédio, a hora que eu separei. Ele estava morando no mesmo prédio. O cara batia na porta e falava, tô esperando você se arrumar, porque eu não conseguia sair da cama. E ele me esperava e eu ia com ele. E aí depois uma psicóloga que me ajudou muito nesse processo também, com uma mentoria muito forte naquele momento. E eu fui me recuperando, conseguindo respirar, voltar a ser quem eu era. No trabalho, todo mundo percebia um pouco mais fechada, mas ninguém percebia os remédios, nada disso. Eu não sei como eu atuei. Assim, eu não lembro direito de 2 anos da minha vida. O próprio hiperfoco que você manteve no seu trabalho, ele segurou ali. Segurou e as pessoas não conseguiam enxergar. Eu não tinha muita lembrança de algumas coisas, tanto que minha assistente, ela anotava as coisas pra mim, porque eu esquecia depois. Sério, Sandra? Sério, eu esqueci. O que acontece? A gente vive, conforme a circunstância da vida vai no... Porque a gente vive...
Independente da situação financeira, do resultado financeiro, a gente consegue, o nosso subconsciente, ele consegue viver nesse ritmo de pensamento acelerado. E você não percebe, você acostuma e você não percebe. E automaticamente você também fica alienado àquilo ali. Você fica meio viciado naquilo. E você, tipo assim, por mais que você tava ali. Porque assim, o ritmo, a gente fala ritmo hipnótico, né? Você deve conhecer sobre isso aí. O Luciano trabalha com isso. Você vive num ritmo hipnótico, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Só que o que acontece é a consequência. Se você não tiver o controle, o equilíbrio, né? Ele vai refletir. Ele vai refletir de alguma forma na sua vida. E eu acho, o que eu aprendi foi que meu corpo tentou me parar. Tentou me avisar. Né? Eu lembro que ela falava assim pra mim, o que você não quer enxergar? Por que você perdeu a visão? O que você não quer enxergar? Né? E naquele momento que foi desmoronando o meu casamento, o que eu comecei a perceber que eu não sentia prazer no meu trabalho. Que era só uma fonte de renda muito boa, né? Que até o pessoal brincava comigo, acende uma vela polerite, né? Falava pra mim que você reza polerite que ele é bom. Mas o meu dinheiro era gasto em comprar amor ou comprar saúde. Não era mais nada. Então eu comecei a ver que quanto eu preciso para viver, o que é viver? Era a grande questão que eu comecei a me perguntar, o que é realmente viver? Né? E aí eu comecei o processo. Eu peguei um avião, Nicolas, agora minha família vai saber. Peguei um avião, desci aqui em Campo Grande, eles não sabem da história. Aluguei um carro, fui no CRMV aqui, porque o meu conselho de medicina veterinária é daqui. Fui no CRMV, cancelei meu CRMV. E voltei para São Paulo no mesmo dia. Eu vim e voltei. Eu vim só para cancelar meu CRMV, porque eu não podia mais continuar receitando os remédios para mim mesma. Ou eu tomava uma decisão na minha vida, e eu precisei ser forte. E você tomou essa decisão sozinha? Terapia, né? Terapia, exercício físico, tentando me equilibrar. Levou um tempo, mas aí eu tomei essa decisão. Porque conforme diminuíam meus remédios, eu receitava para mim mesma. Porque veterinário receita, tá? Sim. E aí eu vim pra cá, cancelei meu CRMV. E assim, cancelei sem dor no coração, porque eu queria salvar minha vida. Eu precisava recuperar. Eu sabia o que os meus pais tinham criado, a filha que eles tinham criado. Eu tinha que voltar pra minha essência, pra mim mesma, e me reconectar com Deus. E era impossível me reconectar com Deus toda cheia de remédio na cabeça. Você fica alienado. Sim, com certeza. Eu tava anestesiada, literalmente anestesiada. Ô Sandra, depois desse processo todo, dessa dificuldade, eu acredito que todo fracasso ele é uma oportunidade de um novo recomeço, né? Você sabe que eu acho que nem era fracasso? O Luciano, ele falou uma coisa muito engraçada que ele falou pra mim. Ele falou assim, você chegou no fundo do poço, lá o que resta? Bate o pé lá no fundo e sobe. Sobe. E foi o que eu fiz, eu bati o pé lá no fundo e não subi. Tinha pra onde ir, né? Sabe o que eu fiz? Pedi demissão. Caraca. Todo mundo achou que eu tava louca. Pedi demissão. Larguei um emprego de mais de 50 mil reais por mês, fora prêmio, benefício, tudo. E falei, 50 conto. 50 conto por mês. E falei, agora vou cuidar de mim, pensar o que eu quero fazer da minha vida. Eu fiquei 1 ano e meio dessa forma, tentando descobrir o que eu ia, cuidando de mim, literalmente, da minha saúde, de tudo. E aí, nesse processo, eu tive uns problemas em São Paulo com o ex-marido, porque aí já era ex, mas ele não me deixava em paz. Foi quando meu pai foi me buscar e falou, não, volta para Campo Grande. Eu já era sócia da empresa dele aqui. Falou, vem para cá, fica perto da família, você precisa da família agora. Mas tiveram que me buscar, porque sozinha eu tava muito abalada emocionalmente. Eles me buscaram, voltei para cá. E comecei o processo todo aqui de novo de me reconstruir. Eu falo o seguinte, Nicolas, uma coisa que eu tenho muita fé em mim, porque Deus tem fé em mim. Meus pais têm fé em mim. Né? Eu acho que a gente vem no mundo para expor toda a luz que a gente tem dentro da gente. Todos nós temos um potencial gigante. A gente escolhe o quanto a gente vai pôr para fora. Né? Então eu acho que eu devo isso a Deus e eu devo isso à minha família. Então, e quando você percebeu isso? Porque você estava indignada com Deus lá. Essa volta com Deus foi muito interessante. Eu comecei, quando eu tirei os remédios, eu consegui concentrar um pouco mais, né? Sim. Eu consegui sentir dor. Com os remédios eu não sentia, tô falando até da dor emocional, nem tô falando da física aqui. Eu comecei a sentir as dores emocionais. E fui aprender a chorar, a colocar pra fora o que eu sentia, porque eu não conseguia chorar, né? E quando eu comecei a chorar, eu lembro, no dia mais impactante pra mim, foi um dia que ela falou assim, escreva como você tá se sentindo, né? Eu sempre tenho muita facilidade de escrever. Nesse dia eu não escrevi, eu desenhei. Porque eu tava fazendo com ela uma meditação, relaxando, e eu visualizei o Espírito Santo naquele dia.
Ele assim, na minha frente, dos meus olhos, como se ele estivesse tampando, inclusive, meus olhos com as asas, assim, né? E até eu tatuei o Espírito Santo aqui. Legal. E eu tatuei uma gaiola aqui, porque eu tirei o Espírito Santo de dentro da gaiola, eu libertei ele naquele dia. E eu desenhei isso pra ela, eu desenhei essa gaiola e a pomba, né, assim, o Espírito Santo, o desenho dele. E eu visualizei ele, eu nem sei te dizer por que ele veio daquela forma, mas foi a primeira vez que veio realmente isso pra mim. E aí eu lembrei daquela passagem em que Jesus, na cruz, ele pergunta, né? Pai, por que me abandonaste? Que isso... Ó, já emocionei. Porque isso me marcou muito, né? Eu senti isso diversas vezes. E eu falei, Jesus sentiu isso também, então eu tenho o direito de voltar. Sim. Deus não vai estar bravo comigo. Sim. Porque eu já estava naquele momento achando que ele estava chateado comigo, né? Por tudo aquilo que você falou. De eu ter sido tão, tão dura. E aí eu lembrei disso de Jesus naquele dia. Acho que não sei se foi o Espírito Santo que trouxe isso pra mim. E aí eu falei, não, Jesus quando disse isso foi num momento de dor também, em que ele precisava muito do Pai. Então eu vou voltar. Legal. E aí eu voltei minhas orações, eu fui voltando aos poucos com a Bíblia. Aí eu pedia sempre pro Espírito Santo me iluminar e abria a Bíblia numa passagem. E sempre aquela passagem, meu dia todo era voltado para aquela passagem. E isso foi me devolvendo, eu sentindo que eu podia me aproximar de Deus novamente. Ele nunca saiu dali. Foi daí que eu percebi que ele nunca tinha saído. Daí eu comecei a perceber os anjos da guarda ao meu redor. Todo mundo que ele mandou cuidar de mim. Acho que ele falou assim, ó, pera lá. Se ela não me quer tão perto dela assim, eu vou por outras pessoas. E ela vai voltar pra mim. E Deus usa as pessoas como instrumento nas nossas vidas, né? Total. E por isso que eu te falo que eu sinto isso. A gente veio pra marcar a vida das pessoas. A gente escolhe como. E eu quero que todo mundo que passe por mim tenha a chance de eu ajudar de alguma forma. Porque eu já tive lá no fundo. E eu dependi dessas pessoas que foram maravilhosas. Aqui eu tenho... Augusto foi maravilhoso pra mim quando eu cheguei aqui. Eu falo pra ele esteve aqui com você. Daquele jeitão dele. A gente falou isso hoje, né? Ele te dá aquele chacoalhão, te puxa, te traz de volta. E é fantástico na minha vida. E aí Deus me deu o Luciano, que é o meu lado bom. Luciano, pessoal, pra quem não sabe, ele esteve com a gente aqui já. Você que ainda não assistiu o vídeo dele, corre lá que tá fantástico. Um cara de Deus, cheio de energia positiva e de uma história linda também, né? Maravilhosa. Então já corre lá e veja o vídeo dele. Mas, ó, Sandra, e aí passou essa fase, se conectou com Deus novamente. Foi fácil esse recomeço? Foi difícil? O que você pode contar pra gente? Quando você voltou pra Campo Grande, com seus pais? Fui me reinventar, né? Você sabe que eu voltei pra Campo Grande, voltei pra casa dos meus pais. Eu podia ter minha casa, né? Sim. Mas aí o meu pai falou, não, fica um pouco comigo e com a sua mãe. Eles estavam tão felizes de me receber, assim, na casa deles e tal. E aí eu fui morar com eles. Você ficou quanto tempo fora? Há 20 anos. 20 anos, pessoal. Longe, E eu vinha visitar e tudo, sim, mas sempre essa correria, né? E aí quando eu voltei pra casa deles, foi meio interessante, porque eu cheguei meio assim, meio cabisbaixa. Eu falava, gente, como que eu tô voltando pra casa dos meus pais, né? Você sente meio um retrocesso. Mas eu tive tanto amor, tanta atenção naquele momento, que era tudo que eu precisava, que eu tava me sentindo bem. E aí eu foquei muito nos treinos físicos, né, pro corpo, porque pra fibromialgia eu não queria mais tomar remédio nenhum. Então eu fiz uma agenda pra mim, em que eu marcava o dia que eu tivesse que tomar, que fosse um remedinho pra dor de cabeça, eu tinha que marcar lá. Né, porque eu não queria tomar remédios, eu queria me livrar das dores, tratando o meu emocional, meu mental, né. E aí eu fui me dedicando mais aos treinos, aos exercícios físicos, a meditação e a oração, né? Depois que eu aprendi com o Luciano que a meditação é minha concentração em mim mesma e a oração a minha conexão com Deus. Com Deus. Né? Então, mas eu fazia os dois meio intuitivo, assim. E aí fui descobrindo o que eu queria fazer. Né? Eu voltei para o marketing de novo, passei a atender uma empresa na Holanda, Estados Unidos e em São Paulo. Que legal. Então, por 2 anos e meio, eu quase não parava aqui em Campo Grande. Eu ficava muito tempo viajando e tal. E comecei a perceber que aquilo tudo estava querendo voltar em mim de novo. Meu Deus. Aí eu falei assim, eu tomei uma decisão. Eu estava em Chicago ano passado, em outubro do ano passado, olha aí. Um ano, né? Um ano atrás. Um ano atrás. Eu estava em Chicago e fazendo uma reunião com os caras lá, com os americanos. E o presidente global da empresa me ofereceu a vaga de presidente da unidade nos Estados Unidos.
Se ele me falasse isso há 15 anos atrás, era tudo que eu queria na minha vida. Você imagina se pegar a presidência. Eu imaginei que ele pudesse me oferecer uma diretoria de marketing lá, mas Sim. eu já era diretora aqui. Mas não a presidência lá, né? Caramba, era uma coisa incrível, né? Eu lembro que eu fiquei com um misto. Eu tava orgulhosa, assim, de ter conseguido isso, mas ao mesmo tempo eu não tava feliz. Aí eu conversei com ele, tudo. Caraca. Falei, vou pro hotel. Fui pro hotel e comecei a chorar. Liguei pro Luciano chorando. Falei, meu bem, me ofereceram essa vaga. Ele, você tá chorando de felicidade, né? Porque foi uma coisa muito legal. Eu falei, não. Eu tô chorando porque eu descobri o seguinte, eu sou muito boa em algo que me adoece. Nossa. Aí ele, bom, volta pra casa, vamos conversar. Aí voltei pra casa e falei, eu não quero mais. Não é isso. Eu sou boa nisso, é legal, mas eu gosto da parte em que eu desenvolvo pessoas, que era o que eu fazia. Era pegar um gerente que estava começando e transformar o cara num diretor. E ver ele crescer, evoluir. Tanto que eu tenho uma ligação gigante com essas pessoas. Todo dia eles falam comigo, constantemente. Pedem orientação. Trazem a família para me visitar aqui em Campo Grande, são de São Paulo. Legal. Eu crio esse laço com as pessoas. Mas o negócio, aquela politicagem necessária, aquela coisa me desgasta muito. E aí eu pedi demissão. Em dezembro viajei com o Luciano para Paris, fomos descansar os dois numa lua de mel, comemorar nosso casamento, aniversário de casamento. E na volta eu falei, eu vou trabalhar com você. Em janeiro desse ano, falei, eu quero trabalhar com as pessoas, ajudar a transformar pessoas, contar a minha história e de alguma forma ajudar quem quer seguir nessa profissão a não chegar no ponto que eu cheguei. Né? Porque talvez se eu tivesse descoberto isso antes, eu conseguisse tocar essa rotina. É basicamente o intuito do Abençoado Negócio. É você mostrar os buracos que você caiu e ajudar as pessoas a desviarem dele. Porque eu falo que a mentoria tem muito disso, né? A mentoria, na verdade, que é diferente da consultoria. Consultoria, você chega lá, dá palpite na empresa dos outros, eu faço consultoria também, você vai lá, você palpita na empresa do outro, você explica tal, você vira as costas, tudo bem. A mentoria é um processo diferente, porque a mentoria é só com o aprendizado que você teve de vida. Que, na verdade, o que você faz para outra pessoa é economizar caminhos e reduzir estresse, né? Fala assim, ó, ali você pode ter uma queda, ali dá a volta aqui, ó, vai pelo outro caminho, né? Você ajuda, você acompanha na jornada e de desenvolvimento da pessoa. E é uma coisa que eu sempre amei, né? Eu acho que meu pai foi meu mentor no começo da minha vida e foi mentor de muitas pessoas, né? O meu pai é uma pessoa muito querida no segmento dele, porque ele sempre apoiou as pessoas para que elas crescessem. E eu via aquilo e eu achava aquilo o máximo. E eu acho isso importante demais. A gente tem aprendido, Sandra, que quanto mais pessoas você ajuda, automaticamente você também alavanca com isso. Você também cresce muito. Você cresce demais, demais. Às vezes eu termino uma mentoria e a hora que acaba eu falo, caramba, o que eu aprendi com esse garoto aqui? Você é um garoto começando, né? Sim. A carreira, e eu falo, aprendi demais, né? Esses dias foi aniversário de um deles e eles pediram para eu gravar um vídeo que eles iam passar na convenção, né? Legal. E o vídeo inteiro eu falei o que eu aprendi com ele. Que eu aprendi muito com ele no processo. Hoje ele é um tremendo de um gerente, vai para fora da empresa e tudo, vai para outro país. E ele, quando começou, as dificuldades que ele tinha, o jeito de lidar com... Ele tinha muita energia, muito conhecimento, só que ele estava naquele pensamento acelerado. Então eu enxerguei, eu olhei nele e falei, caramba. E aí eu fui desacelerando ele. Cara, tira o pé. Explicando para ele o que ele precisava fazer para não chegar onde eu cheguei e aí não ser possível continuar, né? Com a sua experiência, né? E aprendi demais com ele. Demais. Então, assim, é uma troca. E nessa troca todo mundo cresce junto, né? Sim. É a história de prosperar juntos, né? Isso é maravilhoso, né, Sandra? E voltando para a espiritualidade, né? Voltando para Deus. Para Deus. Porque eu acho que o princípio maior é nós colocarmos Deus na direção da nossa vida, na direção dos nossos negócios. Uhum. Eu costumo dizer que com Deus já é difícil. Uhum. Imagina sem Ele, né? E hoje nós vemos que tem milhares de pessoas, empreendedores, que às vezes até têm um resultado financeiro, como você tinha um resultado financeiro, mas às vezes faltava o quê? A paz de espírito, né? Faltava, às vezes você não conseguia dormir, não sei como que é, mas tipo... O que você acha que a gente pode levar em consideração para a gente manter sempre Deus nos nossos negócios, na nossa vida, a gente manter nossa espiritualidade sempre em evidência e transbordar isso também para a vida de outras pessoas, para essa pessoa, esse empreendedor, né, esse empresário
a pessoa, ou às vezes a pessoa que também trabalha no CLT, mas que tem vontade de ter o seu negócio, eu acredito que primeiro você empreende no CNPJ de outra pessoa para depois você ter o seu, isso é muito importante. Você aprende assim. Você aprende assim. O que você dá de dica pra gente manter essa nossa espiritualidade 100% conectado com Deus? O que você pode falar, compartilhar com a gente? Acho que aprendi na marra, né? A gente aprende na alegria ou na dor, viu, gente? Na dor você não esquece nunca mais. Foi do jeito que eu aprendi. Eu vejo o seguinte, é muito difícil você mudar a sua vida, ou você conseguir seguir na sua vida se você estiver longe de Deus, né? Esse período que eu me afastei foi onde eu mais me afundei. Porque eu vou falar uma coisa, se você não tiver blindado, tudo mantém energia, você pode usar a palavra que você quiser, aí cada um tem a sua, né, no que você acredita. Mas quando você não tá blindado, meu filho, tudo que tiver ao redor chega em você. Você vira uma esponja. Nossa. E aí você puxa as coisas pra você que às vezes não são boas, né? E a gente tá cercado de pessoas o tempo inteiro, e às vezes a pessoa não está bem naquele momento, e se você não tá blindado, você entra junto naquilo, né? E Deus é que blinda. Sim. Né? Deus é que faz isso. Eu acho que a forma, como eu vejo hoje, tá? Depois de tudo isso que eu passei, como eu enxergo hoje, eu tenho meus momentos com Deus e eles são meus. Né? Eu e o Luciano, a gente tem uma rotina de nós dois juntos, da Bíblia, que é uma coisa que nós criamos na nossa casa para nós dois, que a gente chama do ritual do chá. A gente faz um chazinho. Legal. E vai na Bíblia e tal. Mas a gente tem os nossos momentos separados, que isso é importante, você ter seu momento seu, né? Você e Deus. Sozinho com Deus. Eu não abro mais mão disso. Não importa o que tenha pra fazer. Então, às vezes eu falo, olha, eu não consigo nesse horário. Eu aprendi a dizer não pra dizer sim pra mim e pra Deus. Porque eu não dizia sim pra mim e pra Deus. Essa é uma questão. Quando a gente começa a empreender, e a gente tá num país de empreendedores, que o brasileiro é incrível, gente. Ó, eu trabalhei com americano, eu trabalhei com holandês, com alemão. E assim, não são pessoas ótimas de trabalho e tudo mais, mas o brasileiro é resiliente demais, gente. Passar o que a gente passa, os americanos estão sofrendo horrores com a inflação que eles têm lá, que não... Aquilo lá pra gente de criança, brincadeira de criança. Fichinha. E eles ficam extremamente estressados. O brasileiro é muito resiliente, muito forte, e tem muito da nossa fé. Sim. O brasileiro tem muita fé. O que eu falo é o seguinte, Deus é a minha força e Ele me faz seguir em frente, sempre, mesmo quando eu sinto que eu não consigo mais. Quando eu não consigo mais, é o Pai que eu chamo. Né? É nele que eu vou buscar. Nós somos um país extremamente empreendedor. Então, o que a gente tem que pensar? A gente sai correndo para trabalhar e vai em busca do dinheiro, é da conta para pagar, é do imposto para pagar. Né? Que a gente sabe quanto é difícil nesse país. Não é simples. A gente tem muito imposto para pagar. Então, você fica focado nos boletos. E aí você ganha muito dinheiro. O que você começa a perceber? A pessoa entrar em depressão. Já viram isso? Aí a gente costuma falar assim, ué, mas dá uns boletos para ele pagar, que aí para com essa frescura de depressão. A gente trata com desrespeito ainda. Muitas vezes faz piadinha, né? Você vê esses caras famosos aí, não é? Sim. Eu vi a Gisele Bündchen comentando. Ela falou, eu não contava que eu tinha depressão e síndrome do pânico, porque as pessoas falavam, mas você tem uma vida maravilhosa, quem é você para achar que tem direito de ter depressão? Ela falou, só que eu não via sentido na minha vida. Aí ela fala muito espiritualidade. Gente, não tem como. Se você tá se sentindo deprimido, se você sente que seu negócio não vai pra frente, seu trabalho parece que eu ganho dinheiro, mas não sinto mais nada em relação a isso, pode ter certeza que você tá desconectado com Deus. E aí você tá desconectado com a tua essência, porque a nossa essência é no divino. Com certeza. Não tem outra forma. Eu aprendi esse final de semana, participei de um evento lá, que a conexão com Deus, ela traz o quê? Sabedoria. Uhum. E a sabedoria é justamente isso que você falou. Ela te blinda das coisas negativas, das coisas ruins. E ele falou sobre 2 princípios lá que eu achei maravilhoso, que foi o princípio da sabedoria, que a sabedoria é dom divino. Você não consegue estudar a sabedoria. Você como é que você estuda a sabedoria? Não tem como você adquirir sabedoria com estudo. Né? A sabedoria é conexão com Deus, é dom divino. É só com Deus que você consegue ter a sabedoria. E aí ele usou um termo muito legal, até uma frase de efeito, que ele falou assim, que a pessoa inteligente, que é aquela que estudou muito, tem muito conhecimento, que ela é inteligente, ela consegue sair do maior buraco que ela entrou. A sabedoria,
ela nem deixa entrar no buraco. Ela não deixa entrar. É bem isso aí mesmo. Cara, incrível. É bem isso daí. Exatamente. Eu era inteligente, mas eu não era sábia, não. Então, assim... E a sabedoria é uma busca, né? É incessante. Constante. Por isso que a gente fala, você tem que estar ligado com Deus. Você tem que estar ao redor de pessoas que pensam Sim. como você. Né? Se aproximar de pessoas que ambiente, estejam nessa... frequência, Sim. tudo isso aí. Gente, algumas pessoas vão deixar de caminhar com você, faz parte do processo. Né? Porque a jornada, nem todo mundo quer trilhar da mesma forma. E você vai ter que abrir mão de algumas pessoas no processo. Faz parte, né? O Luciano fala assim, Jesus precisou de 12. É. E até hoje você fala dele e desses 12. Né? Ele estava sempre com multidões, mas 12 estavam ao lado dele. Com ele realmente muito próximo. Então, às vezes a gente olha lá, fica olhando quantos seguidores tem na rede social. Não é isso não, meu amigo. Não é isso que vai te ajudar nessa busca da sabedoria, Não. nessa conexão com Deus, né? É muito engraçado, Sandra, isso que você falou, questão de seguidores, porque hoje a gente vive na era digital, né? Todo mundo quer ter seguidor, quer ser influencer, ou quer atingir um resultado, quer fama, quer reconhecimento, quer muita coisa. E às vezes não é isso. Você vai, às vezes você, com muito foco, hiperfoco, a gente falou bastante sobre isso. Você vai chegar, mas vai chegar lá e aí? Mas pra quê? E aí? O Luciano fala muito pra mim assim, ó. Você tem que desenhar seu propósito. E aí, com o seu propósito desenhado, você vai se perguntar por que você quer esse propósito. E ele fala, propósito é amplo, viu, gente? Propósito tem que fazer bem pra outras pessoas também, não é só pra você. Né? E aí você tem que se perguntar por que eu quero isso. Se o motivo for forte, aquilo realmente vale a pena. Exatamente. Aqui o podcast Abençoando Negócio é basicamente isso. Eu me senti num momento da minha vida parado, travado. Tipo assim, cara, eu preciso evoluir. Tá faltando algo, né? Tá faltando alguma coisa. E tipo assim, orando todos os dias, buscando a Deus, indo na igreja, tendo um ambiente legal, propício para crescimento, mas mesmo assim eu me senti estagnado. Aí eu falei, vou começar a ler. Comecei a ler. Mas você sabe que isso é o chamado, né? Não sei, mas comecei a ler, comecei a ler, pá. Falei, cara, não é isso ainda. Aí fui, tipo, sempre conexão com Deus, ouvi uma pregação, falei, Deus me deu a ideia. Cara, foi instantâneo. Falou, vai ser esse o nome, você vai colocar esse slogan. Aí eu falei, cara, esse nome não vai estar disponível nas redes sociais, não vai estar disponível no TikTok, não vai estar disponível no YouTube, não vai... Cara, acabou a pregação. Eu abri o Instagram, abri, livre o nome. Abri o TikTok, livre o nome. Já cadastrei na hora. Na segunda-feira entrei em contato com o pessoal da agência que tá filmando a gente aqui, ó. Gratidão por eles. Cara, vamos fazer um negócio, papapá. O cara falou, que ideia da hora, Nicolas. Aí eu falei, mas por que é essa ideia? Porque eu não quero conhecimento só pra mim. Deus colocou isso no meu coração. Falou, cara, por que você quer conhecimento só pra você? Por que você quer ser esse copo cheio? Por que não transbordar para outras pessoas? Que é o slogan do projeto. É transbordando e aprendendo. Ao mesmo tempo que a Sandra tá aqui transbordando para a sua vida, cara, eu tô aqui aprendendo, recebendo. E isso vai trazer diferença para minha vida. E com certeza para a sua também. É uma troca, né? Exatamente. Eu falo, quando a gente escuta a história do outro, eu acho que duas coisas muito legais que acontecem. Uma é que às vezes você se reconhece na história do outro e você fala, não é só comigo. Não é tão, eu não sou tão ruim assim, ou tão ferrado assim, né? Você começa a falar, caramba, acontece com outra pessoa também. E outra coisa é que às vezes você aprende, mesmo que você não tenha uma conexão direta, tipo, eu não passei por isso que ela passou exatamente, mas você fala, olha, você já fica ligado. Consegue pegar um insight. Exatamente. E isso muda tudo. Então, as histórias são muito ricas. Nesse trabalho com o Luciano agora, eu tô aprendendo demais. Eu falei, ainda dei sorte, né? Porque ainda vou lá e... Olha como Deus é, gente. Porque eu mudei pra cá, eu tinha que achar um terapeuta transpessoal pra mim, que era a linha que eu trabalhava lá. Sim. Que é nessa parte de mentoria, que é muito ativa, tem atividade pra você fazer, é uma coisa mais Casou robusta. O Deus não me entrega o homem, eu falei, agora nem pagar eu preciso. Aí, pessoal, que bom. Mas você tem que estar conectado com Deus para Deus te entregar essas coisas, né? E olha, o período que quando eu me lembro desse período meu afastada de Deus, ele é escuro. É um período escuro, é um período fechada, rancorosa, sabe? Com raiva, eu tinha raiva, muita raiva. O que soma nisso?
Nada, né? Aí eu lembro que aí eu quebrei o pé, fiquei 8 meses de cadeira de rodas com uma fratura no pé. Eu, desse jeito que eu sou, pensa como que foi. Acelerada, gosto de exercício físico, 8 meses numa cadeira de rodas. E eu falava, Deus do céu, você me abandonou mesmo, né? Revoltada. E só essas pessoas maravilhosas sendo colocadas na minha vida. Esse ortopedista, pensa, um ortopedista, ele não quis me operar, ele me largou na cadeira de rodas 8 meses. Ele falou, se eu te operar, daqui um mês você tá de novo treinando, só que você tá com uma placa no pé. Isso ainda vai cobrar um preço para você, você gosta de treinar. Confia em mim, serão 8 meses. Aí eu tinha que ir lá a cada 15 dias nele. E você sabe que hoje eu enxergo, na época eu não enxergava, que eu tava fazendo uma terapia com esse homem. Acho que ele percebeu, como eu já estava com burnout, com tudo, ele percebeu as conversas que ele tinha, as coisas que ele falava para mim, ele me tocava muito, aquilo mexia comigo, foi me ajudando, sabe? Aí eu lembro o dia que eu falei para ele, eu não sei se eu tenho muita coisa para ser grata. Eu tava no Einstein, gente. Eu tava dentro do Einstein, olha que vergonha falar um negócio desse. Aquilo lá até é mármore, até na recepção, aquela coisa, né? Chique, top. Não sei o que, pagando a consulta do homem, dinheiro, falando, eu não tenho que ser grata, né? Eu podia cuidar da minha saúde, né? Eu tinha dinheiro pra cuidar da minha saúde. Mas nós entramos numa paranoia, às vezes, cara, desnecessária. Ridícula, né? Mas é a nossa cabeça. O Luciano chama de espiral do fracasso, né? Ele falou, você começa a entrar no espiral do fracasso. Porque minha vida tá uma droga, aí aconteceu aí, tá vendo como que é ruim? Você vai afundando, você tava pensando que tava com um tumor na cabeça, gente. Eu achei que eu tava com um tumor, pensa isso, E aí, toda medicada. Então, às vezes, eu chegava e ele olhava pra mim e falava, por que essa pupila tá dilatada? Pupila dilatada, remédio. Sabe? Remédio. E ele percebia. E aí, ele conversando comigo e tal. E aí, eu fui começando a enxergar de volta. Eu sempre fiz muita caridade. Sempre fiz, é uma coisa que eu gosto de fazer. Ou trabalho voluntário, aí eu não tinha mais tempo para trabalho voluntário, eu dava dinheiro. Não é a mesma coisa, gente. Não é. A hora que você vai lá na frente, que você ajuda o outro... É totalmente diferente, porque você escuta uma história, você vê uma vida. Você olha no olho do ser humano. Servir faz toda a diferença. É aquilo que o Luciano fala, o propósito tem que ser para o outro também, não pode estar só em você. Você tem que transbordar isso, não é só você ganhar. Então, isso tudo transformou demais. Se você está longe de Deus, você tem que voltar. Você tem que encontrar seu caminho de volta, porque ele vai te mostrando o caminho. Você tem que estar atento. Se tiver desligado, se tiver pausado na vida, você não vai perceber. Mas ele não desiste de você. E ó que eu tinha umas DRs violentas com ele, viu? E ele tava lá. Mas tudo foi importante para você chegar no momento que você tá tudo hoje, né? Tudo foi muito importante. E a minha família é muito voltada para religião, sempre fui, né? Eu fui catequista com 12 anos de idade, comandava a missa das crianças com 16 anos. Né, todo domingo lá, 9 horas da manhã, eu estava na missa com o padre, conduzindo a missa das crianças. Então, eu sempre fui muito próxima. Esse afastamento é aquilo, você não está blindado, você é carregado para o lado que não te pertence. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus, ela nos alcança. E qual que é a importância, gente, de até você, para os seus filhos? Ela acabou de dizer que os pais dela tinham a religião ali, cuidava desse quesito na vida. O princípio foi implantado na vida da Sandra desde muito nova. A religião, aí cada um vai escolher a sua. Sim. Né? Porque eu falo, você tem que ir onde você fica confortável. A religião que te deixa confortável. Mas a presença de Deus e os princípios que você pega ali são muito importantes. E você leva para o resto da sua vida. Sim. Seus valores não mudam, né? Eu lembro que, por mais que o que mais pegava em mim, começou a me estressar, foi quando as coisas que me pediam iam contra os meus valores. Aí arrebenta. E aí foi quando eu comecei a arrebentar. Não dá. Você não pode seguir naquele caminho que você não acredita. Né? E aparece muito, né? As oportunidades são... Gente, atalhos são extremamente perigosos. Cuidado com os atalhos. Não existe jornada simples. Quando eu falo, às vezes, os mais jovens agora são muito imediatistas, Sim. né? Quer tudo pra ontem, até porque a internet causa isso na gente, né? A gente acaba ficando muito raso. Você não se aprofunda em nada, você sabe de tudo, mas muito superficialmente, né? Eu entro lá no Google, olho rapidinho, eu já sei conversar com você sobre aquele assunto. Você não se aprofunda. E aí você quer crescer rápido. Eu falo, eu levei 5 anos, né, para começar, para ir lá para São Paulo, aí assumir uma diretoria, foi mais alguns anos. Tem que passar água embaixo da ponte, você tem que construir seu caminho. Tem que ter paciência, e os atalhos, às vezes, são perigosos. Né? Até na Bíblia tem um ensinamento muito legal que a gente aprendeu,
que fala sobre os dois Adão. Os dois atrás. Primeiro Adão, como que ele nasceu? Nasceu grande. Foi lá e fez o que fez. Uhum. O segundo Adão, gente, é simplesmente Jesus Cristo. Nasceu pequeno, teve um processo. Ele estudou, entre aspas, 30 anos para 3 anos da vida dele e ser lembrado até hoje. Mudar o mais mundo de 2 inteiro. mil anos. Mudar o mundo inteiro. Exatamente. E você quer ter resultado do dia pra noite? Então, pois é. E o povo quer ter, né? O Luciano fala assim, quem nasce grande é monstro. Entendeu, pessoal? Você não quer ser monstro, tem que caminhar. Então você engatinha, aí você caminha, aí você corre, um dia você tá voando. E o que é legal disso? E o que é legal? Processo. E eu acho importante o processo. E o processo também ele não pode ser fadigante, tá, gente? Você tem que curtir esse processo. Tem que ser gostoso. Tem que ser gostoso, tem que ser de aprimoração, de você ali, de aprendizado, de crescimento. E eu falo de curtir o processo, de você tirar aquele peso do sofrimento. Porque o que a maioria das pessoas, e eu falo de mim mesmo, a gente consegue ver o resultado. Objetivo. Cara, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando você enxerga isso, pô, é maravilhoso. Sim. Mas e o trajeto que eu tenho que percorrer até alcançar esse objetivo? Quer pagar esse preço? Exatamente. Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Mas sabe uma coisa que eu aprendi também nesse processo todo? É respeitar o processo do outro, né? Sim. Eu tenho essa coisa da energia, que a gente acabou de vir da competição do cross. O que eu tive que fazer nessa competição? Eu dei meu máximo, eu agarrei. O que eu quero agora? Eu já quero treinar mais. Então eu já quero fazer aula de LPO, aí eu já vou fazer natação, porque eu também acho que eu tenho que complementar com a natação. Mas esse é o meu ritmo. Sim. Eu tenho que respeitar, eu vou lá eu já sou de boa. Eu tenho que respeitar. Eu lembro o dia que nós dois conversamos, eu tive um aprendizado com ele que foi muito legal também. Eu contei pro Luciano na hora que eu cheguei em casa. Eu falei assim pra ele, mas Nicolas, vamos, cara, vamos, não sei o quê. Ele falou assim, deixa eu falar uma coisa, Sandra. Antes eu nem gostava de fazer isso aqui. Agora eu venho todo dia, eu não falto nunca, eu já tenho a minha primeira vitória. E depois eu vou aos poucos, no meu ritmo eu vou construir esse... Aí eu fiquei olhando e falei, cara, ele tá super certo. Né, uma coisa é eu motivá-lo e tudo mais, mas eu tenho que respeitar o processo dele. E é nisso que você tá falando assim também, as suas micro-recompensas durante o processo. Então, antes eu não treinava. Eu já vou treinar. Eu vou 2 vezes na semana. Não falte as 2 vezes na semana. Sim. Você já tá bom. Agora eu vou todo dia. Poxa, tá fantástico. Agora eu já dou um pouco mais do que eu tava me esforçando. Tô terminando o treino, cara. Tô terminando o treino. Hoje ele mandou ver, viu, gente? Ele ganhou de todo mundo hoje lá. Então, foi. Hoje foi pegado. Deu até assim, canelite. Meu Deus. Deu até canelite. É a dor do bem. Essa é a dor do bem. Exatamente. Mas isso é importante, pessoal. Você conseguir visualizar tanto o seu destino como também o seu processo. Porque isso facilita no decorrer do seu dia a dia. Então, realmente, hoje foi pegado, né, Sandra? Como a gente estava conversando. Mas, pra gente concluir a nossa conversa, que foi muito produtiva, a gente já falou aqui de trauma, de burnout, de sucesso, de garra, de hiperfoco. Tem as consequências, tem os ônus e também tem os bônus. Né? A gente acredita que eu acho que o principal que nós precisamos para ter uma vida de paz e prosperidade é manter o equilíbrio, né? Sim. Isso é difícil, mas de certa forma, você já passou por várias fases da sua vida, você passou já no momento de escassez, às vezes não financeira, mas fisiológica, passei de financeira vida. Também. Financeira no começo da vida. Passei. Mas assim, hoje você pode dizer que você é uma pessoa realizada, né? Sou. Por tudo que você faz, pelo seu propósito de vida, né? Você se encontrou verdadeiramente naquilo que você ama fazer e tá desfrutando de uma vida plena, pode dizer de certa forma, com Deus, com seu relacionamento, com seu propósito de vida, com a parte do seu trabalho, tá fazendo o que você ama, né? E isso é importante. Claro que você teve que passar por todo esse processo. Que não foi fácil, né? É que fazia parte da minha jornada, né? E eu acredito assim, olha, o que eu acho muito legal é que é uma jornada de transformação que não tem fim, gente. Só acaba a hora que Deus decidir que chegou a hora. Até lá, você passa por várias transformações na vida. E eu falo assim, pensa quanto isso é legal. Cara. Você imagina se você tivesse que chegar nessa vida e ser a mesma coisa dali pra frente. E não pudesse escolher mais nada.
Tem até um filme, um desenho de criança que fala disso, né, das abelhinhas, que a abelha tem que ser aquilo do começo ao fim da vida. Tem um filme assim sobre isso. É um desenho de criança, Sim. que é muito legal, que eu lembro quando eu assisti, ele se rebela lá, ele fala, eu não quero, ele fica revoltado, eu quero ser outra coisa, eu não quero ser uma operária, sabe aquela coisinha. E eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, você imagina se nossa vida fosse assim? Se quando você nascesse, estivesse determinado que você seria só aquilo, pro resto da sua vida, você gostando ou não. Deus nos dá a oportunidade da gente ser o que a gente quiser, né? Meu pai me disse isso quando eu era criança. Filha, decida o que você quer ser. E vai atrás. E não escute ninguém, não. Escute você. Se aquilo está te fazendo bem, você vai seguindo naquilo. E poder se transformar em qualquer idade é a melhor coisa. Porque pensa aqui comigo. Antes, você chegava aos 50 anos, estava velho. Eu tô com 48 anos de idade. Chegava aos 50, já tava lá com aquele chinelinho de quarto, sabe? Aposentadinho. Sim. Aposentado. Hoje não é mais assim. Eu tinha um colega, eu fiz educação física por 3 anos, porque eu pensei que era com isso que eu ia querer mexer, na época Sim. que o meu coach tinha me salvado, né? Eu falei, cara, eu vou fazer, acho que é isso que eu quero, fiz por 3 anos pra curtir. Tinha um senhor de 72 anos na minha turma. A esposa dele ia com ele, sentava lá fora e ficava esperando. Ele tinha 72 anos. Ele falou, sempre foi meu sonho. Ele era do esporte, assim, né? Mas muito simples, nunca teve dinheiro para estudar, nunca tinha tempo, depois criando os filhos. Ele foi aos 72. Com quantos anos ele ia formar? 5 anos de faculdade. Mas e daí? Então, grande barato dessa vida é que você pode fazer o que você quiser, que seja do bem, né, gente? É só focar no bem. Foca no bem, na luz. É bom avisar, que sempre tem uns desavisados. Né? É bom avisar. Foca no bem e faz o que você quiser da sua vida. Não existe limite. Cuidado com as desculpas. A gente tem 1 milhão de desculpas verdadeiras para a vida da gente. Mas elas continuam sendo desculpas, só servem para você. Não muda em nada. Tua vida não vai para frente com isso, nem nada. Eu tava com o ombro machucado, né? Ah, vai participar da competição? Vou. Eu perguntei pro meu coach, dá para eu participar? Ele falou, dá, aquece bem, faz esses exercícios antes e você consegue. Eu fiz. Fiz tudo, numa boa, assim, me senti bem, feliz. Mas eu teria motivos para não ir. Né? Ah, comecei a treinar em fevereiro. Você vai ver que você vai ter 1 milhão de desculpas e vai ser pro seu trabalho, vai ser pra sua família. Sabe aquela hora, assim, ó, eu queria ter mais tempo pros meus filhos, mas eu tô dando uma boa educação pra eles. Não basta. Não basta. Não vai ser o dinheiro que você deu, o presente que você deu, a escola que você deu pra ele que vai fazer ele se lembrar de você. Né? O que eu lembro do meu pai é do tempo de qualidade do meu pai, que ele me deu e ainda me dá, graças a Deus. Né? Da minha mãe a mesma coisa. E assim, é disso que você vai se lembrar. É desse carinho, dessa atenção, de saber que você tem um colo, que você foi ouvido, né? Cada um do jeito que sabe entregar amor, né? Mas tem que entregar. Né? Então você tem que prestar atenção nas desculpas. Eu sempre... E eu cuido muito disso em mim. Porque eu não vou falar que eu não tenho também meus momentos, minhas desculpinhas. Ai, não, mas o eu mereço é um perigo. O eu mereço é a hora que você entra na autoindulgência e às vezes ela te tira do caminho. Né? E as desculpas. Todo mundo tem as suas dificuldades com que você está lidando. Né? O Luciano fala seu lado sombra, aquele lado sombrio seu que de vez em quando vem na tua cabeça. Né? Que você deve ter sentido quando você foi fazer esse podcast. Sim. O que vão falar de mim? O que vão dizer do que eu estou fazendo? E se falarem que isso daqui é uma besteira? Não é? A gente tem aquele lado sombra tentando te proteger de alguma coisa. Mas quando você é muito protegido, você não cria aquela cicatrizinha, aquele calinho que te ajuda a correr na vida. Tem pessoas, Sandra, que já questionaram essa. Ah, mas por que você vai fazer esse podcast? Tipo assim. É tão engraçado isso, não é? Aí eu falo, cara, não sei por que eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer. Acabou. É engraçado, tem uns palpiteiros, né? Eu falo, sempre tem. É a cara vira pra você e fala, você não acha que você treina demais? Aí você olha nele, você vê que o cara nunca vai treinar, não faz nada. Aí você fala, você não treina de menos? Aí você começa a devolver. Você não tá muito magro, você não tá muito gordo, você não... Às vezes a pessoa te faz umas perguntas que você fala, você acha que se eu achasse que eu tava assim, eu ia fazer? Ué. Por que você vai fazer isso? Porque eu quero. Acabou. Né? E porque você não pediu nem dinheiro emprestado. Não é não? Porque tem umas coisas, às vezes, que são engraçadas, né? Não são pra somar. Às vezes elas são para segurar o outro, né? Na verdade, as pessoas, elas querem... Não vou dizer a maioria, porque tem pessoas que te alavancam também. Eu tenho pessoas que são essenciais e primordiais na minha vida, que me ajudam, né? Até hoje, já ajudaram muito. Mas tem pessoas que querem te ver bem, Sandra. Mas nunca melhor que elas.
Tem gente que é assim mesmo. Olha, você mandou uma boa. Acabei de aprender uma. Que às vezes você fala assim, mas eu sei que quer meu bem, mas por que então tá falando isso? É que você não pode ser maior do que ele. Exatamente. E eu vou falar uma coisa que eu aprendi liderando equipes, tá? Liderando pessoas. A coisa que mais me dá prazer, sempre me deu, foi ver... Pessoas evoluindo. O cara virou diretor lá no México, entendeu? Tipo, porque eu sempre pergunto pra pessoa quando começa a trabalhar comigo, eu falo, o que você quer pra sua vida? Qual que é teu propósito? Aí eles me falam que eles querem, por exemplo, para a carreira deles, mas eu pergunto geral, eu quero saber o que é com a família, como que é a relação com a mulher, com os filhos. Eu tento entender toda a pessoa. E aí, quero isso para minha carreira. Eu falo, nós vamos chegar lá. E eu trabalho com o cara para chegar lá. A hora que eu vejo, não importa se ele virou meu chefe, mas gostoso ainda. Sabe, é uma construção. Aquilo para você é fruto do seu trabalho. Você vê outra pessoa se desenvolver tanto. Mas tem gente que não gosta, não. Mas isso é lei da natureza. Você tá plantando, né? Você tá semeando. Claro. Cara, olha que loucura. Olha que loucura. O cara se formou diretor do México. Se ele for escrever um livro hoje, seu nome vai estar lá, cara. Você tem noção do poder que tem isso? É incrível. Assim, ó, eles estavam fazendo a convenção de vendas lá e eu tava no vídeo da convenção deles, eles mandaram pra mim, fizeram ao vivo aqui, ó, tamo aqui, não sei o quê, teu legado está aqui. Não tem gente, preço legado. que paga isso, não Sandra. tem, não tem. É legado, que é o que você vai deixar. A gente não veio aqui a passeio, moçada. Nossa, de jeito nenhum. Você veio pra marcar. Tem que deixar um legado. Eu falo assim, ó, você pode não entrar para um livro de história. Agora eu já não falo mais livro de história, porque aí a garotada não sabe do que eu tô falando. Você não pode não entrar no Wikipedia lá, sabe? Aquele negócio. Você pode não entrar lá. Mas você vai marcar a vida das pessoas. Você deixa um legado, você deixa uma sementinha. Você tá plantando ali. E é por isso que a gente continua vivo. Exatamente. Na lembrança de outras pessoas, né? Isso é maravilhoso. É muito lindo. Eu lembro, esses dias, um amigo meu na igreja. Cara, eu nem lembrava disso. Tipo, sei lá, uns 8 anos atrás. Eu nem tinha empresa, não tinha nada. E eu peguei, conversando com ele, eu falei, cara, não, velho, você precisa querer mais, cara. Tipo assim, você não pode ficar estagnado, parado, né? Você não pode ficar a vida inteira pensando que a sua vida tá designada a isso. Peguei e falei pra ele. Aí ele pegou e falou assim, cara, é verdade, né? E ficou quieto. Eu falei assim, você precisa comprar as coisas, você precisa ter as coisas, né? Ele disse que ele sentou com a esposa dele e tomou uma decisão. Olha, numa conversa. Isso ele falou pra mim agora. Que você nem lembrava. Não, eu nem lembrava que eu tinha falado isso pra ele. Olha o poder que tem a palavra, viu, gente? Às vezes a gente nem eu percebe. Eu nem lembrava né? que eu tinha falado isso pra ele. Aí ele falou assim, Nicolas, hoje eu tenho meu apartamento por causa da palavra que você lançou aquele dia. Olha lá. Eu falo o seguinte, ó. Pra mim, toda palavra é uma oração. Se você repeti-la várias vezes, então, né? Sim. Aí ela se torna muito mais forte. E às vezes eu tento me policiar muito, não tô falando que eu não sou perfeita nisso de jeito nenhum, eu não sou perfeita em nada, né, pra falar a verdade. Né? Mas nós não somos, né? A gente busca, ninguém é. A busca da perfeição é incessante, né? Mas eu tento tomar muito cuidado com isso. Eu falo, por exemplo, quando a gente tá treinando, às vezes eu xingo, arremesso as coisas, ali eu coloco aquela energia, eu até brinco com o Augusto, eu falo, depois você benze o box aqui, tudo bem. Eu coloco aquela energia ali. Mas com as pessoas a gente tem que ser muito cuidadoso, porque as palavras têm um poder imenso. Do mesmo jeito que eu posso virar pra você, né? Ou vou dar um exemplo assim mais verdadeiro. Do mesmo jeito que meu pai virou pra mim e falou, você pode ser o que você quiser. O que é que você tá falando pros teus filhos? Você tá falando pro teu filho, você é burro, você tirou essa nota? Você acha que você vai ser alguém na vida desse jeito, né? Eu lembro que eu tinha um rapaz que ele falava isso lá no trabalho, ele contou ele tratava assim a equipe dele, ele era um gerente lá, e eu vi, aquilo me assustou muito. Aí eu falei pra ele, como que é a sua relação com seus filhos? Tem filho adolescente. Ele fala com os filhos dessa mesma forma. E aí eu falei pra ele, sabe o impacto que você tá deixando na vida? Ainda mais de um filho, porque assim, o poder de um pai e de uma mãe é muito grande pra uma criança, né? A confiança, o laço de confiança é muito grande. Então se eu falar que ele é um idiota, ele vai ser. Ele vai acreditar, porque ele acredita em mim. Provavelmente o pai dele também falava isso pra ele. Falava isso pra ele. Então a gente também quebrar, né? No meu caso eu tenho uma responsabilidade muito grande, que é de trazer esse legado dos meus pais, muito de apoiadores, de incentivadores. E assim, também não tinha passa-mãozinha na cabeça não, vai lá e garra. Dá o seu melhor, te puxar. Então eu acho que eu já tenho que passar esse legado. Mas eles tiveram que romper. Minha mãe perdeu a mãe aos 13 anos de idade. E naquela época, né? Ela teve que ficar de luto 1 ano vestindo preto, uma criança. Vestindo preto durante 1 ano, lidando com aquela
tristeza da falta da mãe, né? Sim. De perder a mãe muito cedo. Então ela também tem as questões dela que ela teve que romper para seguir. Né? Ela não teve aquela presença da mãe até a vida adulta dela, e ela é uma mãe, uma avó hoje, né? A mãe dela não teve a oportunidade de ser vó. Né? Então, assim, todo mundo carrega uma bagagem. O final das contas que eu vejo é assim: o que você faz com isso? Você trouxe a bagagem, aconteceu com você, acontece tanta coisa na vida de tanta pessoa, você tem poder de transcender a isso. Deus te dá esse poder, só que você tem que buscá-lo, porque não estou falando que é fácil, né? Cada um na sua dor, né? Pode não ser fácil, mas quando você se agarra a ele, se torna mais fácil. É muito importante essa questão de você agarrar mesmo as coisas, de você conquistar, né, né, Sandra? É muito importante. É tão gostoso conquistar, não é? Aquilo que não vem de mão beijada. Meu pai, ele tem imobiliária há muitos anos e tal. No Plano Collor, na época do Plano Collor, ele quebrou. Logo depois, alguns anos depois do Plano Collor, uns 2 anos depois. A gente nunca recebeu o dinheiro todo, sabe? Daquela coisa que eles tomaram o dinheiro, aquela história, os mais novinhos aí. Pesquisa aí no Google, Plano Collor. É dureza. E foi muito complicado para a imobiliária, porque os aluguéis eram garantidos. Meu pai tinha uma carteira grande de locação, ele garantiu o aluguel, então ele nunca recebeu aquilo de volta. E a gente apanhou muito naquela fase, a imobiliária quase quebrou. Né? Minha mãe acabou tendo um derrame facial por estresse na época. Eu lembro, ela contou para nós. Por causa do estresse que ela sofreu com aquilo. E eu estava formando. Eu tinha acabado de formar, meus irmãos na faculdade. E eu comecei a ajudar meu pai. Era eu e meu pai todo dia. A gente acordava cedo e aquela batalha para trazer dinheiro para casa, para a imobiliária não fechar. E aprendi tanto com ele naquilo. Meu pai falava assim: filha, na crise, o dinheiro troca de mãos. Descobre onde ele está e vai buscar. Olha só, a sabedoria, isso que a gente tem né? que fazer. Sempre falou isso e eu sigo com isso na minha mente sempre. Porque todo mundo começa a falar de crise, a gente entra nesse espiral do fracasso, né? Então eu sempre lembro dele falando isso. O dinheiro troca de mãos, descobre onde tá, vamos lá buscar. Só que também, gente, tava 5, 6 horas da tarde, eu chegava e falava: pai, nós temos que ver. Ele falava: deixa eu te falar uma coisa, tem banco aberto agora? Eu falava: não, o banco já fechou. Ele: então não vamos falar disso. Agora nós vamos conversar de coisa boa, vamos falar da família, vamos conversar com a sua mãe, com os seus irmãos, vamos falar do dia, mas de coisa boa do dia. Vamos jantar juntos. Amanhã, 6 horas da manhã, a gente conversa de novo. Mas agora é um momento nosso de família. Encerrava tudo. A gente não falava de problema, de falta de dinheiro, do que fosse. Aí, anos depois, eu fui lá e comprei 50% da imobiliária. Foi dura a negociação com o velhão. Comprei parte da imobiliária, eu e meu irmão. Nos tornamos sócios dele, porque a gente quis. Meu irmão voltou, meu irmão estava em São Paulo, voltou para cá, para tocar imobiliária. Eu continuei em São Paulo, mas entramos de sócios, não de herdeiros, né? Hoje, todos estão lá. Legal. E as pessoas perguntam pro meu pai, os amigos dele, né? Como que você conseguiu fazer essa sucessão familiar, né? Que é tão difícil a sucessão. Né? E nem a sucessão, porque é sociedade. Entendi. É melhor ainda, não é que os herdeiros assumiram, né? Aí ele fala: eu nunca pedi. Eu criei meus filhos pro mundo para eles fazerem o que eles quisessem da vida deles. Um dia eles falaram: é isso que a gente quer, e voltaram para casa. Mas todos voaram. Todo mundo se formou, tinha sua profissão, se deu bem na sua profissão, voltou, comprou parte da imobiliária, tá tocando o legado dele. Acabou. Mas ele nunca pediu. Mas agora, você já imaginou a gratidão que o seu pai tem por isso? Demais. E ele fala muito, ele tem tanto orgulho. Ele fala: agora eu sou o pai da Mariana, o pai do Flávio, o pai da Sandra. Antes nós éramos os filhos do Romeu. Entendi. Então agora ele sente muito orgulho de ver a gente na linha de frente. Ele já pode ficar mais com as netas, recuar um pouco, apesar de ter os planos, os objetivos dele, tudo, a vida rodando normal. Mas ele não precisa estar na linha de frente como ele estava antes, mas está todo mundo com ele pode descansar e descansar curtindo e com confiança. Com confiança. Porque ele entregou aquilo que ele construiu a vida inteira, querendo ou não, na mão das pessoas que ele mais confia nessa terra. É verdade. Entendeu? E ele fala muito isso. É poderoso isso, é poderoso. Ô Sandra, pra gente finalizar, qual a dica que você daria para essa pessoa, esse executivo, esse empreendedor, para que ele alcance o resultado com paz? Com paz. Então, simples esse, né? Receitinha de bolo. Anotem aí, pega o caderno, que elas começam. Olha, eu vou falar o seguinte. Se eu
pudesse dar um conselho para mim mesma, há anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, eu ia falar o seguinte: não perca a sua essência. Não importa o que você tenha que fazer para você crescer, trabalhar muito, se dedicar muito, não perca a essência, aquela base de ligação sua com você e com Deus. O que você quer, o que você aceita, o que você não aceita, o que te faz feliz, te dá paz. Que eu lembro que, até hoje, as minhas orações para Deus são: eu quero paz. Eu não peço dinheiro, eu não peço mais clientes, eu não peço esse tipo de coisa. Eu peço paz, tranquilidade. Então, sempre que você sentir que você está saindo, que você está se distanciando de você, é fácil você perceber, tá? Quando você está distanciando de você mesmo. Porque alguma coisa dentro de você começa a ficar insuficiente, né? Acho que você colocou bem isso. Algo, tá, mas por que eu estou precisando de alguma coisa? Deus fala com você, preste atenção. Não se desconecte de você e de Deus. Esteja sempre atento. Atenção. É a grande coisa. Eu me distraí muito com São Paulo, com luxo, com viagem, com, sabe? Deslumbrou. Eu deslumbrei demais, né? Então eu falo assim, hoje eu não dou valor para mais nada disso. Mas eu não dou mesmo valor para mais nada disso, né? Não é o carro que você dirige que mostra a vida que você leva. Então, para pensar como é quando você chega no final do dia. Você tem que tomar uma dose de uísque para relaxar? Ou você vai lá brincar com seu filho, abraçar sua esposa, ou o contrário, né? Se for a mulher que estiver fazendo isso. Ou vai ler seu livro, ou vai relaxar com a cabeça em paz. Esse que é o grande negócio. Não se perca no caminho, não. Fica ligado. Sandra, muito obrigado, cara, por você ter compartilhado tudo isso com a gente. Pessoal, tem muita coisa boa, muita coisa... Se eu fosse você, eu assistir pelo menos umas 3 vezes esse vídeo. Porque eu tenho certeza absoluta e completa, plena, que vai fazer a diferença na sua vida. Como, tô emocionado aqui, ó. Realmente, quando você pega uma pessoa que tem uma... A Sandra ela é nova, tá, gente? Mas tem uma bagagem surreal. 4.8, né? Não, mas mesmo assim, é uma bagagem surreal. Tem pessoas que têm 70 anos que não viveu não teve as experiências idade, que você teve. E isso soma muito. E muito obrigado por compartilhar com a gente, de fato, na íntegra mesmo, um pouco da sua história, das suas dificuldades, né? Das pressões da vida que você passou, que eu acho que também foram importantes, porque como a gente aprendeu, né? É com pressão que se forma um diamante, né? Isso é poderoso. E os princípios que você expressou aqui, né? É maravilhoso. O apóstolo Paulo, no final da vida dele, né, ele disse: combati o bom combate, né? Segui a carreira e manteve a fé. E isso é importante. Por quê? Porque veio de princípios lá quando você era criança, passou as dificuldades, teve sempre a base segura ali para se manter, que foram seus pais. Isso é maravilhoso. Sei que tem muitas pessoas que às vezes não têm pai, né? Não tem a dificuldade, mas você tem mais que um pai, que é Deus. Que ele leva sobre si todas as suas dores, todas as suas dificuldades, ele leva sobre si. E ele luta por você. E ele te ama. Sei lá, é imensurável o amor que Deus tem por cada um de nós, né? Ele entregou o seu filho numa cruz, uma morte sofrida. E você tem ele como pai. Que nesse momento você se sinta abraçado por Deus aí. Entregue suas dores, aceite ele como seu verdadeiro pai, pois ele realmente nos ama com todo o amor, com um amor incondicional. A Bíblia nos ensina que Deus nos ama incondicionalmente. Então, Sandra, mais uma vez, cara, sou muito grato mesmo pela sua participação. Cara, fiquei aqui muito, muito feliz mesmo, é um privilégio pra gente. E essa história eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas e vai trazer transformação. Galera, já se inscreve no nosso canal aí. Eu vou deixar aqui também as redes sociais da Sandra, do Instituto Copini, ao qual ela faz parte hoje. E que Deus continue abençoando a tua vida grandemente. Não se entregue, independente da circunstância que você tem vivido. Siga, permaneça, tenha resiliência, tenha perseverança, porque você simplesmente está com o maior, você está com Deus na sua vida. Né? Então isso é maravilhoso. Quer um sócio melhor? Não tem. Não tem. Então já segue aí nosso canal no YouTube, já segue também a gente no Instagram, e que Deus abençoe a sua vida.
tenha uma semana, um dia, um mês extraordinário. Até mais. Deus abençoe.